Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o evangelista Jabes e nós estamos na aula de teologia e eu quero compartilhar com você hoje a síntese da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso e nós vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula, amém? Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu vou a ti em oração, te pedindo que o Senhor traga, Senhor, entendimento em nossas mentes, iluminação em nossas mentes, para que possamos aprender, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, para que possamos ser edificados, fortalecidos, meu Pai, pela Tua palavra. Ó Deus Santo, para que possamos ter conhecimento, meu Pai, e também a nossa vivência, Senhor, como cristãos, venha crescer, melhorar, para que Teu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos e amados irmãos, essa é a nossa aula de teologia e eu quero compartilhar com você a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso e quero ler com você um versículo que se encontra no capítulo de número 2 e o versículo de número 8 que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, esta carta é uma carta eclesiológica, fala também de salvação, acerca do que você ouviu aqui, amém? E nós vamos compartilhar essa síntese com você. Quem é o escritor dessa carta é o apóstolo Paulo, e esta carta, ela fala acerca do segredo que foi revelado, o segredo do evangelho, e também é uma carta eclesiológica. Nós recebemos alguns direitos, algumas heranças, e nós temos deveres a ser cumpridos, amém? Paulo escreve essa carta estando na sua primeira prisão em Roma. Paulo foi preso em Jerusalém, levado até Cesareia, e de Cesareia ele apela para César. Apelando ele para César, ele então vai numa viagem e naquele navio, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos narra essa história. O navio naufraga ali e eles nadam até a terra de Malta, ali a ilha de Malta, e quando eles estão na ilha de Malta, o Senhor realiza grandes milagres, grandes maravilhas, grandes coisas o Senhor realiza ali, e posteriormente Paulo agora ele vai ser levado para Roma. Ele fica numa prisão domiciliar, numa casa que ele aluga, sendo ele guardado por soldados romanos, que tinha cada um o seu turno, então ele consegue ter a oportunidade de evangelizar, de pregar o evangelho para diversos soldados romanos. E Paulo está na sua primeira prisão e ele escreve pelo menos 4 cartas, as cartas de prisão. Ele vai escrever a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e também a carta pessoal para Filemon. Amém, meus irmãos? Isso é cerca de 62, 63, no máximo 64, mas como eu disse para os irmãos, antes do incêndio que aconteceu em Roma, então antes de 17 de julho de 64, Paulo escreve essa carta, amém? Possivelmente entre 62 e 63, quando Paulo está preso ali na sua primeira prisão em Roma. O destinatário dessa carta, os irmãos já conhecem, está no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, aos santos que estão à igreja de Éfeso, que estão em Éfeso. O tema desta carta é Cristo e a sua igreja, então é uma carta eclesiológica, tá bom? O conteúdo dessa carta é maravilhoso, porque a cidade de Éfeso era a capital da Ásia e sendo a capital da Ásia, tinha ali também um grande monumento. Na verdade, uma grande edificação. Era o templo da deusa Diana. Esse templo da deusa Diana levava muitas pessoas, até porque Éfeso estava entre a Europa e a Ásia. Era uma rota comercial. Então, esse templo estava ali bem localizado. E os seus adoradores iam lá para adorar. Ela era uma das 7 maravilhas do mundo, tá ok? E Paulo está ali na igreja, no capítulo de número 18 e 19, ali Paulo está na igreja, inaugura a igreja de Éfeso, e quando Paulo posteriormente está ali, ele volta, faz a sua terceira viagem missionária, volta para Jerusalém, é preso e acontece essa circunstância que eu disse para os irmãos, e na sua primeira prisão em Roma ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, e quem é o portador dessa carta é Tíquico. Tíquico é o portador desta carta. Amém? O motivo que Paulo escreveu essa carta é tríplice. Em primeiro lugar, Paulo escreveu essa carta para explicar o plano da salvação de Deus. Em segundo lugar, Paulo escreveu essa carta para testificar da riqueza de Cristo, em Cristo. Em terceiro lugar, Paulo
ele escreve essa carta para esclarecer a essência e a função da igreja. Também tem um pensamento fundamental. A grandeza da igreja tem pelo menos 7 figuras, é comparado a 7 figuras. Em primeiro lugar, a igreja é comparada como um corpo. Em segundo lugar, a segunda figura é que a igreja é comparada a um reino. A terceira figura é que a igreja é comparada à família de Deus. Em quarto lugar, a igreja é comparada a um edifício. Em quinto lugar, a igreja é comparada a um templo. Em sexto lugar, a igreja é comparada a uma morada. Em sétimo lugar, a igreja é comparada a uma noiva. Amém? E há pelo menos 3 esboços que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Há pelo menos 3 esboços que eu quero compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, esse esboço está inserido na sua apostila, tá? Introdução, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Em segundo lugar, a parte doutrinária da carta, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Em terceiro lugar, a parte prática da carta, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6. E em quarto lugar, o término da carta, que está inserido no capítulo de número 6, o versículo de número 21 até o versículo de número 24. O segundo esboço é de Harry Wisber, tá? Em primeiro lugar, ele fala acerca da doutrina, ele fala das nossas riquezas em Cristo, que vai do capítulo de número 1 ao 3, e é dividido em 2 partes. Número 1 é dividida entre nossos bens espirituais em Cristo, e número 2, é dividida em nossa situação espiritual em Cristo. Isso é o resumo da doutrina que está no capítulo 1 ao 3, as nossas riquezas em Cristo. Em segundo lugar, no esboço Harry Wisber, é o nosso dever, nossas responsabilidades em Cristo, que vai do capítulo de número 4 até o capítulo de número 6. Em primeiro lugar, andar em união. Em segundo lugar, andar em pureza. Em terceiro lugar, andar em harmonia. Em quarto lugar, andar em vitória. Amém? O terceiro esboço é meu, eu fiz esse esboço, justamente que eu lógico com auxílio de outros materiais, e esse esboço eu dividi assim: em primeiro lugar, doutrina, que vai do capítulo de número 1 ao 3, herdeiros de Cristo, nós somos herdeiros de Cristo. O capítulo de número 1 fala acerca das bênçãos espirituais garantidas por Cristo. Cristo, mediante a sua graça salvífica, ele nos garantiu a salvação e nos deu algumas heranças. O capítulo de número 2, ele fala acerca da morte para a vida. Nós estávamos mortos, insensíveis, e ele nos vivificou mediante a sua graça, a sua misericórdia, através da fé. Ele nos vivificou, nos trouxe vida, então da morte para a vida. Nós somos salvos pela graça, foi o texto que nós tomamos por base aqui no início da nossa aula, que nós lemos. Nós somos salvos pela graça, através da fé. Então, Cristo é a parte da salvação principal. Ele forneceu, mediante a sua graça, a salvação, através da morte vicária e substitutiva. E através da fé, que é a nossa parte na salvação, é que nós cremos naquilo que Cristo fez por nós, nós somos salvos. O mérito não é nosso, porque a salvação é dele. Não vem das obras, não vem daquilo que nós fazemos para que nós sejamos salvos. Não, ele fez, é por isso que nós somos salvos. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Nós somos unidos em Cristo mediante esse sacrifício e mediante essa fé. Em capítulo de número 3, Paulo fala acerca da salvação para os gentios. Então ele é o agente, ele é ele na verdade é a ferramenta que Deus usa para entregar a mensagem do evangelho da salvação para os gentios, e ele faz uma oração para os crentes, para todo o povo de Deus, e encerra essa parte doutrinária que vai do capítulo de número 1 ao 3. Em segundo lugar, a parte prática da carta, que vai do capítulo de número 4 ao capítulo de número 6. O que nós devemos fazer? Nós somos salvos, nós temos uma herança, e o que nós fazemos? Porque se nós somos salvos, nós temos que apresentar atitudes de salvos. O capítulo de número 4, em primeiro lugar, vai falar acerca da unidade da igreja, tá? Um só Deus, um só corpo, uma só fé, um só batismo, né? No capítulo de número 4 vai falar. E também da nova vida e da velha vida. Na velha vida nós tínhamos algumas práticas que na nova vida nós não temos. Amém? Capítulo de número 5 fala acerca do estilo de vida, a santidade como estilo de vida. O capítulo de número 5, santidade como estilo de vida. Vai falar lá no capítulo de número 5, versículo de número 1, vai falar: sede imitadores de Deus como filhos amados. No versículo de número 18 vai falar: não vos embriagueis com vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito. E ele vai ensinar um estilo de vida, vai mostrar um estilo de vida que nós devemos levar, e a responsabilidade entre o homem e a mulher, entre o casal, né, o marido e a mulher. Amém? No capítulo de número 6, a terceira parte, vai falar acerca da responsabilidade dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, também dos escravos para com os seus senhores, os senhores para com os seus escravos, e também vai falar acerca da armadura de Deus, né? Ele olhando para o soldado romano, olhando a armadura do soldado romano, ele então compara a batalha que o soldado romano ele tinha que enfrentar nas suas guerras com as batalhas espirituais que todos os crentes enfrentam no seu dia a dia. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade, e ele diz que nós devemos tomar essa armadura. Essa armadura não é nossa, essa armadura é de Deus. Ele já tem essa armadura e já disponibilizou para nós. Nós devemos tomá-la para nós se proteger nessa guerra espiritual que nós enfrentamos e que ela é ferrenha. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Continue em oração e também faça anotações, leia, faça anotação, estude e o Senhor abençoará grandemente a sua vida. Amém? Por favor, mande para mim a sua anotação para que possa contar a sua presença. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida.